voices making things so good and safe. And I don't care who stares or stays. The only thing that matters is will you reach out if you can't resist. Maybe you don't give a shit. Fala, Monza. Vamos subir. Toda dor representa dentro de mim a ira de Deus. Ô Mark, daqui a pouco eu já falo com você, 5 minutos aí que eu tô no ônibus. Já vou descer e falo com você. Deixa eu ligar o microfone aqui rapidinho. Aqui. Esperança perdida é o fim. Resgatar, redimir a criação, rasgar o véu, a morte destruir, pra ver o homem renascer. Fiz minha vida entregar. Fala, meu brother. Bom dia. Lugar, tua cruz assumir e sentir toda dor, toda dor, toda dor. As trevas me envolveram. Beleza, tranquilo. Se abriu, todo céu escureceu, a morte ouvir. Deixa rolar o som então, por enquanto.
Esperando chegar mais gente aí. Sobe aí, Miguel. Sete horas da manhã, não, 10, né? Bom dia. Aí, Bom quando dia. chegar mais alguém, a gente inicia aí, beleza? Olha, a gente sabe que você é fiel ouvindo suas músicas no Spotify, como sempre. E se liga, com a Betfair essa fidelidade vai longe. Quem Quero saber de jogo não. Quer ter mais controle sobre suas músicas? Curta as playlists e os Não. Música essas músicas de adoração a Baal. Essa banda eu gosto muito, cara. É uma banda cristã, entendeu? Das antigas. Mas, pô, é muito boa. A guerra final chegará ao fim, da opressão e a de fúria será. O mal infernal cessará, se cumprirá a lei. Ele aparecerá e condenará as trevas. Se assentará o rei sobre os céus estará. Galiné, bom dia. Quer subir, sobe aí. Todo homem se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor em toda a terra. Pegar um. Pelo amor de Deus, você vai assustar todo mundo aí com essas músicas. Não, cara, essas músicas são muito boas, cara. Que isso. Aí, vou dar um negócio aqui, botar uma parada aqui, pode ser o... Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. Aqui. Aqui. pontapé inicial. Você está vendo aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Isso é uma calcinha. Fala pessoal, você se lembra do pastor Aleluia? O pastor das calcinhas? As do Senhor, irmãos. Que pastor, aleluia. Vocês acham que o canal tá ruim? Vai piorar. Quando Deus me disse, ela está com essa calcinha, me mostrou a calcinha vermelha que ela estava vestida, uma calcinha muito pequena, fio dental, calcinha tanguinha, né? Vamos dizer assim, tanguinha, não sei como é que você chama aí na sua cidade. Calcinha pequena demais para cobrir as partes. E quando o Senhor me mostrou, ele disse para mim, vá até ela, vá até ela e diga a ela que eu mandei dizer, que ela se livre desta calcinha. Eu não quero ela vestida nesta calcinha. Aí o Senhor falou comigo, entrega, senão eu te mato. Quando eu gritei, vou entregar, eu fui até aquela mulher, eu fui correndo, eu levantei e fui correndo a ela. E cheguei nela e disse, o Senhor manda dizer para você que você está vestida numa calcinha tanguinha vermelha, está vestida nela aqui agora. E o Senhor está dizendo para você que você deve tirar essa roupa e nunca mais vesti-la. Irmão, foi eu entregar isso, eu fiquei bem. Para confirmação, aquela irmã, na hora, me disse, olha, irmão, de fato, eu estou vestida mesmo nessa calcinha aqui agora. Ela falou para mim, é uma tanguinha mesmo e ela é vermelha. Eu estou vestida nela. Mas eu vou tirar em nome do Senhor e não vou usá-la mais. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Aqui. Aqui. Você está vendo aqui, ó? Está vendo isso aqui?
Isso é uma calcinha, tamanho médio. Você acha mesmo que isso aqui veste as nádegas de alguma irmã? Isso aqui veste as nádegas? Isso aqui tapa mesmo as nádegas? que parece De fato veste a essa? pubis da mulher? Calma aí. Isso aqui veste as nádegas? De fato, isso aqui tapa as nádegas de uma mulher? Espera só um minuto Isso aqui que você no vai corpo entender. dela. Ele tapa mesmo as suas vergonhas. Ele veste mesmo as suas nádegas, o seu corpo. Você se sente vestida. É um traje incorruptível. Olha o que Timóteo diz. Pastor, e tem a roupa da varoa de Deus? Tem. Aqui. Aqui. Comprei. Essa você não quer. Essa aqui é tamanho médio. Tamanho médio grande. Aqui tamanho médio, olha o tamanhozinho do tamanho médio. Isso aqui tapa as nádegas. Isso é uma Aqui cueca. tapa as suas nádegas. Dá para tapar suas nádegas com essa calcinha? Dá para deixar as nádegas tapadas? Dá, não dá? Dá para tapar a sua lateral, do seu quadril, do seu pubis, tudo tapadinho. Minha mulher As chegar nádegas vestida com a cueca, eu cobertas. mando ela embora. Não ficou ajeitadinha não, que tá meio ruim. Não serve. Porque essa tapa o seu quadril, o seu pubis. Honesta é essa aqui. Missionária, pregadora, cantora, irmã vaso de Deus. Quem O cara quer se meter até na peça íntima que a mulher vai Foi o utilizar. Espírito Santo? Ele mesmo, amigo da pastora Nadir, sempre defendido por ela em muitas ocasiões, ganhou uma relativa fama na internet à medida que ia determinando como que as mulheres tinham que escolher suas roupas íntimas. Sempre aquela cobrança em cima da parte íntima das pessoas, principalmente as mulheres. Suas mensagens no YouTube eram marcadas por legalismo. Eu não diria nem legalismo, eu diria opressionismo. E o mais absurdo é ver que ele tinha público e tinha prazer. Certamente pessoas querem se autopunir de alguma forma. O canal do meu amigo Eric Ribeiro bateu muito em cima dele, assim também como o canal do Carlos Einar na época. Denunciaram bastante os vídeos, as teorias e até mesmo a pessoa do tal pastor Aleluia. Resultado: alguém no Espírito Santo viu esses vídeos, reconheceu ele de uma história antiga, mandou para a polícia e descobriram que não é que o cara tinha um BO aberto mesmo. Veio a ser preso. Foi algo assim chocante para todo mundo, ninguém imaginava, principalmente pelo motivo da prisão. Um pastor foi preso em Vila Velha por estupro de adolescente. O pastor de 54 anos, chamado Aleluia, fazia vídeos nas redes sociais criticando inclusive as roupas das mulheres. O crime mesmo aconteceu no Distrito Federal. O pastor Francisco Gonçalves da Cunha, de 54 anos, conhecido como Pastor Aleluia, gravava vários vídeos nas redes sociais com pregações e até comentários sobre as roupas íntimas usadas pelas mulheres. Você acha que essa calcinha é uma calcinha adequada para evangélicas? Que tamanho médio ou tamanhozinho? Mas quem falava em pecado foi preso acusado de estupro de vulnerável, quando a vítima tem menos de 14 anos. De acordo com a PM, havia um mandado de prisão em aberto contra ele, do Distrito Federal, em Brasília. Depois desse vídeo que ele postou sobre calcinha, não sei o quê, falando das evangélicas, logo depois apareceu um vídeo de um outro pastor falando sobre esses processos que ele tinha por abusar de menores e tal, só que a gente não fazia nem ideia. O caso também chamou a atenção da polícia. Ele pregava os bons costumes, criticava de forma bem machista as mulheres, né? Inclusive com termos pejorativos contra as roupas de algumas mulheres. E aí depois a gente verifica que esse mesmo pastor, que tinha vários seguidores no YouTube, cometendo um crime exatamente contrário ao que ele pregava. Isso, gente, se chama É hipocrisia do sistema, né? Pelo menos eu não sabia e nem imaginava que o indivíduo teria tamanha cara de pau de voltar para a internet com a mesma postura. Sabe qual tipo de pastor que você gosta? É daquele tipo de pastor que te engana. É desse que você ama. Esse é meu pastor, esse é homem de Deus. Eu tenho um pastor Porque que é eu não homem gosto de de Deus. enganar ninguém. Esse é o pastor. Ah, lá ele não prega doutrina. Ah, que coisa. Não, lá ele não exige nada de nós. Olha, que amor. Ele só prega amor. É amor. Ô, pastor cheio de amor. Será que ele te ama mesmo ou ama o que tu tem?
Eu posso beber, fumar, eu posso ir pra praia, eu posso andar seminu, posso botar minha bermudinha, eu posso fazer o que quiser. Ele não tá nem aí pra minha vida, porque eu sou salvo pela graça. É um pastor amoroso, um pastor caritante, é um pastor é um pastor blá blá blá, é um pastor só não é de Deus. Na sua visão, a porta está muito larga. Ele segue lá, determinando que as pessoas precisam se policiar mais nas suas vestes. Eu não me surpreendo mais de ver pessoas nos comentários elogiando, dizendo que tinham saudades de suas mensagens, dizendo que, nossa, pastor, que pregação maravilhosa, como o senhor prega bem. Enfim, não é possível que essas pessoas sejam verdadeiras. Esse é o Brasil que a gente vive, cara. Ué, mas a gente... O pessoal ainda sente saudade do cara ainda, hein? A gente peca, como diz, né? O povo perece por não conhecer a verdade. Verdade não é essa. Se você ler, se vocês lerem tudo que eu já li, cara, vocês vão chegar na mesma conclusão que eu. A mesma. Tem um monte de Deus, tem um monte de Deus e tem um Deus que está se passando pelo Criador de tudo. Aí esse aí fez essa confusão toda, fez aquela confusão do tetragrama lá. Ah, sim. Não, mas eu concordo plenamente com você, o Abdiel. Essa conclusão aí eu tenho também, cara. Entendeu? Essa conclusão eu tenho. E ele tá enganando um povo aí, uma galera, cara. No livro do Apocalipse de Pedro, ele diz, aí o Senhor, o Messias lá fala de verdade. O Pedro, eles ainda vão continuar sendo enganados, vai montar uma situação assim, vai levantar um falso Cristo, muitos irão no início e tal. Ele conta tudo que vai acontecer. O livro é atualizadíssimo. O livro nunca foi um livro tão atual. Veja bem, eu vejo o seguinte, cara. As pessoas têm que saber dividir nas escrituras aquilo que é horizontal e aquilo que é vertical. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando Paulo fala de véu, quando Paulo fala de... Quando as escrituras falam de comida, são coisas horizontais. Agora, quando Paulo fala assim, ó, na sua morte, ele reconciliou os céus e a terra, é um assunto vertical, entendeu? É do Criador para nós. É porque, o que acontece? Você não vai ver profeta no templo. Você não vai ver profeta em templo. Segunda coisa, você vai ver um profeta diretamente relacionado a uma lar. Uma lar desse Senhor. E aí, ele faz isso em altares. Por exemplo, é porque vocês não verem outras coisas. Quando você vai lá para as questões dos 72 nomes de Deus, você vai ver que o Sabaoth é um, o tetragrama é um, o Adonai é um, todos eles estão abaixo e não é o Criador. Quando você vai lá para Abacuque 3:3, você vai ver, lá é a terra dos Edonitas. Você vai ver o profeta Abacuque falando que Deus veio de lá, do Monte Seir. Só que você vai ver por Moisés, o Deus vem do Monte Horebe. Ele veio de onde? Já é uma confusão, né, cara? Você vai ver o Abraão, mas aí que El Shaddai. Mas é por isso que o Messias ele fala assim, ó, a hora é chegada em que o príncipe deste mundo será lançado fora. O principado, na minha opinião, o principado até a cruz era todo do Satanás, cara. Então, mas aí
o que que é o... Aí a gente fica assim, então, pô, eles adoraram alguma coisa? Não. O problema é que todos nós somos uma coisa só, inclusive o bem e o mal. Não existe essa diferença. Quando Jesus fala lá que Abraão viu Abraão, ele veio na forma como ele quis. Ele veio como uma forma de um malá. Quando você vai para outras escrituras de Jesus após a ressurreição, falando com os discípulos, Jesus fala, por exemplo, lá que em um momento ele veio na forma do anjo Gabriel, para se passar no meio dos arcontes. Porque os arcontes, esses que ele chama de arcontes, são esses Elohims, eles não conheciam, eles conheciam a Gabriel, então eles, tipo assim, eles não iriam encrencar, não, iria passar desapercebido, mas era Jesus, era o Senhor. Nossa, entendeu o que eu tô falando? Então assim, mesmo que eles tivessem feito o que eles fizeram, às vezes de alguma forma ali diante dos homens, a vontade, era a manifestação deles era a permissão do Criador, dele. Então é como se ele é como se Jesus assinasse o BO. Não, eles são meus filhos. Eu assino o BO. Pô, mas eles, eu sei, eles não entenderam. Ele fala que eles não entenderam. Essa questão aí que você falou desses arcontes aí, cara, o que eu entendo, que eu já dei uma olhada sobre isso aí, é que na realidade o mundo espiritual ele é totalmente real, entendeu? Ele é muito real e a gente não consegue enxergar que é real. Porém, o mundo espiritual está em outra dimensão. Mas vai Não, chegar. Você acha que não? ó, a dimensão que a gente está proposta é a Terra. Mas a Terra ela é composta de mais 3 elementais, que são os seres, que são a luz, que é o fogo. Você não vai ter luz sem fogo. Então é como se fossem os 4 elementos materiais que a gente entende como matéria, mas são 4 formas. A forma do fogo que traz a luz, você vai ver. A forma da água, que faz a oposição com a luz, que é as trevas, você vai ver. E a forma do ar. O ar é como se fosse a concepção neutra, que é o espaço, inclusive entre os prótons e elétrons, existe um vácuo, o ar. E a Terra é a composição de todos esses elementos, fogo, terra, fogo, ar e água. Então, dentro de nós somos os seres mais bem criados que existem na criação. O ser mais foda que tem na criação é o homem, porque a gente está dentro dos 4 elementos. E Deus, ele está na categoria do éter. O éter é como se fosse uma dimensão, a 5ª dimensão. Essa 5ª dimensão, ela abrange as 4. O homem, ele tem as 4 dentro dele. Terra, ar, fogo e terra, fogo, ar e água. Os 4 elementos. Então, quando você vai ver a criação do Gênesis, você vai ver lá que no princípio o Espírito parava sobre as lajes, ele disse, haja luz. A água faz a contraposição. Então, esses seres, eles trabalham em 2 dimensões. Por exemplo, serafins, seres de fogo, só trabalham na dimensão do espírito, que é o ar, e do fogo. Nós trabalhamos as 4. O problema é que a gente, com o passar do tempo, nós desevoluímos. Nós paramos de saber usar. Entendeu? E agora deixa eu te perguntar, Abdiel, mas o lance é o seguinte, você vê a ignorância do povo, cara, que depois do cara ser preso, o pessoal ainda fala que sente saudade da mensagem do cara, que o cara não pregava nada com nada. Entendeu? Não falava nada. Ele queria se meter em coisas que não era da alçada dele, entendeu? Falar de roupa íntima de pessoas e tal. Agora, a questão é o seguinte, e por que a gente teve esse upgrade, entendeu? De uns anos pra cá, de 20 anos pra cá, cara. Por que você acha? Na tecnologia, na ciência e tudo isso aí. Isso foi Foi uma coisa planejada, né, cara? No mundo espiritual, não foi?
Cara, isso espiritual, na verdade, ele não é tão espiritual, não, ele é físico. É só um outro plano. É só um outro plano. Existem outros mundos, como a Terra, que são governados por cada príncipe desse. Por exemplo, o príncipe desse mundo era. Eu gosto de chamar ele na língua cananita. Zinhabu é terra. Ele era o príncipe que Jesus falou que estava aí. Aí foi tirado daqui. Bom dia, bom dia. Foi tirado. Bom dia, Romilson. É porque tudo na Bíblia botava Satanás. E tudo na Bíblia botava tetagrama. Aí que tá a confusão. Só isso. É uma curiosidade minha aqui. Por que o nome do bispo aí é Bispo Herege Tóxico? Por quê? Por que tóxico? Porque, veja bem, seita é sempre a religião do outro, correto? Você pergunta um testemunho de Jeová o que ele acha da Assembleia. Ele vai dizer assim, a Assembleia para mim é uma seita. Você pergunta ao assembleano o que ele acha da presbiteriana. Ele vai dizer que é uma seita. Então, herege é uma pessoa que pensa fora da caixa, não é presa a dogmas. É só você procurar lá no dicionário, entendeu? Herege é uma pessoa que não tem Eu tô entendendo. partido. Agora, por que tóxico? Herege é. Tóxico, veja bem. O próprio Cristo, se você for analisar o Messias, ele era tóxico. Porque ele queria alcançar as pessoas, levar o que ele tinha às outras pessoas, entendeu? Contaminar as outras pessoas com aquilo que ele tinha. Passar é transferência. Entendeu? Você não acha que ele veio para salvar, para melhorar o mundo, não? Que melhorar, irmão? Você não Acorda. acha que Você acha que se você estivesse fazendo a coisa certa, vocês tinham melhorado alguma coisa? Você não acha que ele veio trazer salvação, não? Não falei Lógico isso. que ele Tô falando veio trazer se salvação. você estivesse fazendo a coisa certa, vocês acham que está melhor ou pior? Lógico que veio, Romilson. Ele veio manifestar a salvação do Criador, com certeza. Acho que você não entendeu o que eu quis dizer, Romilson. Não, acho que eu não entendi, não. Eu vi isso. Mas daqui a pouco eu te falo de novo. Herege é só tudo que você... vai contra a ortodoxia. A ortodoxia é o que você tem na mão. É a história contada por quem ficou vivo. Porque quem eram os primeiros cristãos morreu tudo. Porque eram hereges. Porque eles eram hereges para quem... Não, eles se tornaram... Eles eram hereges pro sistema, entendeu? E o herege, ele é uma pessoa que mantém a mente aberta. E Paulo fala isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 3. Paulo fala no final do capítulo. Ele não fala com essas palavras, mas ele fala: mantenham as vossas mentes abertas. Entendeu? Não feche porque a teologia sistemática do sistema, ela se tranca. Ela é, como que eu vou dizer? Existe uma palavra muito que expressa muito bem isso, que ela é estática. A teologia sistemática do sistema é estática. Ela não é progressiva. Entendeu? Chega aí, Júnior. Tô entendendo. Entendeu? Então tudo que se fecha, cara, tá fechando tua mente. E ó, quer ver? Eu vou ler aqui, ó, para você ver. Eu vou ler, eu não vou só falar não. Vou ler para você, ó. Deixa eu ver aqui, vou ver aqui nas escrituras aqui, ó. Primeiro eu vou ler em Hebreus, para você ver o que Paulo fala em Hebreus a respeito disso aí, de manter a mente aberta. Aqui, ó, abri aqui, ó. Pelo que deixando, tá falando de manter a mente aberta, ó. Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, mantém a mente aberta.
prossigamos até a perfeição. Então, Paulo não acreditava numa doutrina estática. Ele acreditava numa doutrina progressiva. Agora eu vou ler lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, onde ele fala mais ou menos a mesma coisa. Tô meio gripado hoje, cara. Ó, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Mantenha a mente aberta. Entendeu? Então, o que aconteceu? Veio a Igreja Católica, veio a Igreja Evangélica e fechou tudo em uma doutrina sistemática. Por exemplo, você não pode crer em reencarnação porque a igreja fala que reencarnação é coisa satânica. Você não pode acreditar em seres em outros planetas porque a religião falou que não existe vida fora da Terra, só existe vida na Terra. Em outro planeta, o universo do tamanho que é, não existe vida em outro planeta. Entendeu? Você não pode crer que houve um tempo pré-histórico porque a igreja tem como dogma que não houve. Entendeu? Que tudo é invenção do homem. Então, a gente, veja bem, quando você pensa fora da caixa, você pode crer que, em um dado momento, o criacionismo, a evolução e a ciência, todas elas podem se encontrar em um simples elo. Estou entendendo. Mas quando eu entrei aqui, eu vi aí Abidael, né? Abidael, é? Pode falar, Romeu. Eu vi ele falando que a escritura fala que perece o homem por não conhecer, né? As escrituras. Isso é verdade? Não, Jesus fala que o homem perece por não conhecer a verdade. Não conhecer a escritura, então, vamos conhecer a verdade. A verdade. E a verdade está nas escrituras. Porque tudo que Jesus falou... Tem isso escrito na Bíblia, que a verdade é a escritura? Tudo que Jesus... Tem, sim. Aonde? Onde lá em João conhecerei a verdade vos libertará. Aí a verdade é a escritura. Então eu acho que não tem outro caminho. Aonde é que a verdade é a escritura? O papel? Me fala, me mostra. A verdade é o papel, é o livro sagrado. Não há outro caminho. Para que teve? Para que teve tem um verso. Os escribas, onde Jesus andava, os escribas estavam andando para quê? Para isso mesmo, para anotar. Fica registrado. Tem um verso nas escrituras. Mostra Jesus falando que é o papel. Tem que ter um registro, não tem que ter um registro, não? Me mostra. Você falar, papagaio fala. Me mostra aí. Se você defende a sua fé, você tem que mostrar onde você defende ela. Tem que ter o registro, homem. Tem que estar registrado. Está na Bíblia. Está na Bíblia, está registrado na Bíblia. Mostra onde que está. Todos os efeitos que Jesus fez aqui na Terra está na Bíblia. Tá, me mostra onde que está. E o que é que a Bíblia fala? Aí daquele que muda uma vírgula, né? Da palavra mostra acrescentar. Mostra para mim, irmão, aonde que está Jesus falando que a palavra a verdade é a escritura. Me mostra. A palavra dele é a verdade. Me mostra. É a salvação. Meu Deus, olha o que o cara escreveu aqui, cara. Não acredito. Se o falso profeta influencia os tolos ao pecado, ser herege é certo. Se o falso profeta influencia os tolos ao pecado, ser herege é certo. Não, beleza, aí sim. Você só esqueceu de colocar a pontuação.
A verdade é Hoje, que se hoje, Deus... no mundo de hoje, no mundo de hoje, no mundo de hoje, ser profeta Não é existe profeta. você abrir a boca, falar Não existe profeta. do, do, Ó, se do que alguém está na falar Bíblia, assim, ô Romilson, se alguém falar pra você porque assim, eu sou um antigamente, profeta de Deus, você antigamente pode você dar um tapa na boca profetizasse, dele. profetizasse e não acontecesse, aquele profeta seria morto. Antigamente era assim. A pessoa hoje eu acho que não se arriscaria. Se fosse do mesmo jeito que era antigamente, eu acho que a pessoa hoje não se arriscaria. De quando falar e a profecia não se cumprir, saberia que ia ser morto. Eu acho que hoje não se arriscaria. Era preciso a pessoa ser uma pessoa de muita fé. Era a pessoa realmente ter comunhão para ser um profeta. Hoje qualquer um é. Ô Hoje Danilo, qualquer um é. Porque o que a o espada não vai Messias pesar atacou agora, não né? foi Para heresia, de cara. conta. Ele atacou a tradição dos anciões, cara. Se aquela tradição valesse para hoje, Não vale. quantos profetas você acha que iria ter? Não, mas Não se existe valesse. profeta, cara. Os profetas foram até João Batista. Eu sei, pronto. Se aquelas profecias de Mas é antigamente, porque se ali, aqueles tempos de antigamente valesse para hoje, você acha que hoje ia ter profeta? ali o bispo, ele falou assim, ó, a profecia vai até João, e agora, e a cabeça foi cortada. Mas por quê? Porque Cristo agora é a cabeça de toda a profecia. Ele falou assim, aquele que ouve a minha voz. Aquele que ouve. Acabou. Paulo E você acha que é fácil Paulo ouvir a não voz? profetizou. Paulo não foi Você não ouve, profeta. não? Você não ouve, Paulo não? ele foi mensageiro e revelou, Você acha entendeu? que é fácil ouvir a voz? Você não ouve, não? Você acha que é fácil? Você não ouve? Você sabe com quantos anos o Abraão, o patriarca, considerado o pai da irmão, fé, aqui, ô ouvir parceiro, a voz, foi ouvir a voz, as suas 25 anos dificuldades, depois, as suas dificuldades é você com Deus. com 25 anos depois, foi que Deus abriu a boca para ele e disse: Abraão, agora eu sei que tu me serve. E Você acha que é assim chega ouvir a voz do Eterno? você não ouve, não? Nesse mundo de hoje, Ó, pelo menos eu vou tomar a sua resposta como não. Se você não ouve, cara, aí é um problema seu, de repente, com a forma como você crê que está crendo errado, a forma como você está pensando, agindo, aí é com você, ué. Aí ele não vai falar mesmo, não, você não vai ouvir. Você já tem um monte de construção na cabeça, um monte de babaquice. Ele vai falar para você, você acha que você vai dar ouvido? Vai jogar a conversa fora. E o Deus que eu sirvo não joga a conversa fora, não. Ele fala uma vez só, e ou eu faço ou eu não faço. Agora, se você não ouve... Bom dia para todos. bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, Cosme. Bom dia meu irmão. Bom dia. Fala, bom dia, bom dia. Bom dia, graças a paz. Eu vejo aí tantas pessoas falando que eu vejo assim, sabe os exemplos que eu vejo aí de vários pastores, de vários bispos. Eu não estou aqui falando nada com ninguém aqui. Aqui nós estamos só conversando, uma troca de conhecimento. Que eu estou ouvindo e estou aprendendo alguma coisa aqui, entendeu? Que eu vejo aí, sabe? Vários pastores. Bom dia a todos. Bispo. Pessoas muito antigas de igreja. Falando que ouve a voz de Deus, não sei o quê. E quando de repente o cara tá em cada escândalo, cara. O cara tá metido em cada escândalo. E pra mim aquele ali que dizia que ouviu deixar de ouvir, eu acho que não ouvia não.
Irmão Robson. Acho que ele não ouviu, não. Romilson. Oi. Irmão, é complicado te falar que Deus não fala. Por quê? Porque cada indivíduo vai ter a sua experiência com Deus. Então é o seguinte, irmão, eu não tomo remédio para nenhum tipo de depressão. Eu não tenho um remédio controlado e eu sempre caminhei com Deus desde 24 anos de idade que eu comecei a seguir na igreja. Mas até antes... Você não está entendendo. Eu não estou falando que ele não fala. Eu não estou falando que ele não fala. Eu fui criado na igreja, entendeu? Entendi, eu não estou falando que ele não fala. Eu estou falando que tem pessoas que dizem que ele fala, que ouve a voz dele. Ah, sim, com certeza. Para a pessoa ouvir a voz de Deus, é preciso a pessoa ter uma total comunhão. Tá certo. E a pessoa vive numa iniquidade danada, porque a Bíblia diz que o pecado é que afasta o homem de Deus. É o pecado do homem. Deixa eu te falar só uma coisa. Veja bem. Defina iniquidade, irmão, por favor. Olha só, Romilson. Lá atrás o profeta falou assim: e naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O ladrão que ele rouba, ele sabe que ele está roubando e ele sabe que ele está errado. Tanto que ele rouba escondido. Ele não rouba na frente de todo mundo. Porque o próprio espírito dentro dele fala para ele: o que você está fazendo Você entendeu errado. o que eu falei agora? Entendi, mas veja bem, essa acepção que você está fazendo... Deixa eu só falar uma coisa para você. O Criador fala de formas diferentes dentro de todo mundo. O que eu estou dando um exemplo. O ladrão, ele rouba, mas ele rouba escondido porque ele sabe o que ele está fazendo é errado. Porque o próprio espírito que foi derramado na vida dele, entendeu? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Entendeu? O espírito fala dentro dele. Você entendeu o que eu falei, né? Eu não estou dizendo que Deus não fala. Deus fala. Agora, porque tem pessoas que vivem numa iniquidade. Eu só não concordo com você nessa busca, entendeu? Criador, que a pessoa tem que buscar alguma coisa, não. Já está dentro dele. O que eu quero dizer é isso. Se a Bíblia diz que o pecado afasta o homem de Deus, então como é que eu estou ouvindo a voz dele que eu vivo em pecado? Ô Romilson, os irmãos aí, os irmãos presentes. O Romilson, pecado, deixa eu só falar um negócio aqui rapidinho. Ó, Romilson, o pecado em você, todo mundo aqui frequentou a igreja já, e nós estávamos debaixo da iniquidade, do pecado, porque você frequentar um templo de pedra, você já está no pecado da iniquidade. Por isso que quando você vai no templo, você se afasta, o espírito se afasta de você, entendeu? E você se afasta. Então, você está no pecado da iniquidade. E você não sabe. A iniquidade é buscar o espírito fora de você. Sobre toda a carne já foi derramado o espírito. Então, quando você vai nesses templos, você já está em pecado. Todos nós aqui já passamos pelo templo de pedra. Tem de se congregar, né? Tem de congregar, tem que, né? Não tem lugar nenhum que fala que para congregar. Fala que não vos deixei a vossa mútua de mutação, congregação. Certo? No Hebreus 10, 25, só isso. Mas tem vários outros capítulos que fala: entre pela porta estreita que é seu ouvido, porque a porta larga dos templos é da perdição, certo? Pule fora daí, povo meu, que aí não é o caminho, é o templo de pedra. O seu pastor vai enganar você, falar que é o mundo. E eles falam que é o mundo, mas é enganando vocês. Leia Mateus 23,15. Mateus 23,15 fala: ai de vós, padres e pastores, que percorrem a terra e o mar, para trazer uma pessoa para dentro do templo, e quando traz, torna ela merecedora do inferno 2 vezes mais. Então, meu irmão, a sua situação não é muito boa perante o Criador, não. Agora, quanto a esse Senhor que vocês correm atrás aí, o Senhor é patrão. Você tem que se ajoelhar pro patrão. Agora, o Pai não. O nosso Criador é nosso Pai, cara. Você tem livre-arbítrio para fazer o que você quiser na casa do nosso Pai. Para fazer o que quiser. Irmão, há uma contradição
quando os pastores e os evangélicos falam que Deus só fala com aqueles que estão buscando, que estão santificando. E é negativo, a Bíblia fala sobre isso. Deus fala Lógico, também com porque ele quer te pecadores. manipular, Cosmo. Então, isso mesmo, Deus fala com o pecador também. Porque lembra de Adão quando terminou de pecar? Deus veio falar com ele. Então, se já ali já quebra já. E você vai ver inúmeras pessoas que Deus veio falar que ele estava todo errado. Então, ouvir a voz de Deus não é necessariamente você ser um santo. Quando Deus quer... Mas quando ele veio falar com Adão, foi onde Adão, de certa maneira ali, ele pagou, não foi? Não, mas tem outros. Pelo exato, né? Mas tem outros. Tem outros. A todo ser humano é necessário nascer de novo. Você tem que nascer de novo, cara. Esquecer o que a religião te falou, o que o seu pastor te falou e começar a ouvir a voz do Espírito que está dentro de você. Deus se tá você sempre ficar falando. escutando a voz, se você escutar a voz do pastor, do homem, certamente você vai morrer, mas não é morrer assim na morte física, é morrer no mundo espiritual, cara. Porque não escuta a voz do Criador, escuta a voz do homem. Vocês têm que buscar o Pai em espírito, porque o Pai é espírito. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês aí. Ó, quem quiser responder, responde aí. Ó. Evangelizar é resgatar almas pecadoras do inferno? É? Não. O cara aí na rolagem está falando que é. Ó. Não. Fica aí pra gente aí, Abidiel. O que é evangelizar aí? E se isso que ele falou tá certo? Já está falando, é evangelho, é notícia, é anunciar Cristo. A notícia era que Cristo morreu, ressuscitou dentre os mortos, e que o caminho era esse. Buscar Deus dentro de você, não fora dele. O problema é que o povo vive tudo manipulado por isso. Só o Danilo que falou isso aí. Escritura. Entende? É uma manipulação para a pessoa ficar presa só naquilo. Jesus trouxe a ideia de Deus dentro, não fora. E o povo acha que Jesus é o Criador. O Criador é Deus. Jesus é outra pessoa. Aí a ortodoxia te deixou isso, né? A verdade absoluta é minha, né? A verdade não. A verdade absoluta, quem contou foi quem ficou vivo. Quem Acabei morreu... de falar, a verdade absoluta é minha. Não, a verdade é a minha humilde opinião, cada um tem a sua verdade absoluta, né? Não, eu tô entendendo o que o Júnior tá falando, Abidiel. Ele tá falando que a verdade, que cada ser humano tem a sua verdade absoluta. É isso que ele tá querendo dizer, entendeu? Sim. Exato. Vocês já pararam para pensar que eu sou o caminho? Jesus já tinha manifestado o que ele tinha. Vai só um detalhe, o bispo. É quando, Júnior, pegando a sua fala, quando você diz que a sua verdade ela é absoluta, você deixa de acessar a busca dessa verdade. Ou seja, você já limitou essa verdade. Se ela é absoluta, você parece que não vai procurar mais nada, né? Ela já está ok, já está kit. Não, eu vivo procurando as coisas, tanto que eu faço então ela não é astral. absoluta, né? Ela é uma verdade sempre relativa. Você está em busca constante, ela é inacabada, né? Essa verdade é inacabada. Você está buscando sempre. Você está buscando sempre crescer, está estudando, está analisando, está investigando. Quando você fala em verdade absoluta, parece que você cessou essa busca da verdade. Estático. Exatamente. O ser humano ele é movimento, desse assunto, entende? Porque quando você não tem a verdade absoluta, você procura manter a sua mente aberta. Exatamente, estar com a mente aberta é estar aberto, sabe, às teorias, os conceitos, as ideias, as novas visões que se pesquisa, que se analisa, que se investiga. Eu acho que a grande busca,
sabe? Ela é eterna, sabe? João 8,32, conhecerás a verdade vos libertará. Aí eu lhe pergunto, que verdade? A verdade das escrituras, né? A verdade da palavra. E aí, como é que é essa busca dessa verdade? Como é que está o nosso grau de hermenêutica teológica, de pesquisa, de análise, de investigação, de discussão? De repente, o Abdiel pode me trazer uma luz do Evangelho que até então eu nunca tinha percebido. Eu não tinha alcançado ainda essa visão que ele me apresentou hoje, um exemplo, né? O Cosmo me traz uma visão de uma determinada passagem da Bíblia que eu tinha uma interpretação errônea. E ele, de repente, ele quebrou esse paradigma. Então, o Mozart traz uma visão que ele quebra determinados tabus. Então, essa que é a questão. Nós somos inspirados, Júnior. Você me traz algo que, poxa, peraí, não pensei ainda dessa forma. Então, essa busca, ela é eterna. Essa busca, ela é fascinante. Porque ela não limita a nossa forma de ver o mundo. Então, é isso que eu falei. Quando Jesus fala isso ali na condição de filho do homem, ele está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou depois. Quer comer ou depois? Olha o Sebastião, olha, eu busquei a verdade, hoje sou ateu. Foi a verdade que ele buscou. Outros vão dizer, olha, cara, hoje eu sou agnóstico, hoje eu sou cético, hoje eu sou, né, ateísta, e assim vai, né? Só que aí o que ele desenvolveu disso tudo? Pois é, cada qual no seu cada qual, né? É uma questão que cabe à potência dele, não é sua nem a minha. Então, assim, eu tenho a minha potência, você tem a sua. A nossa busca, a priori, ela é pessoal. Mas eu aprendo com você. Eu aprendo com o Cosme, eu aprendo com o Abdiel, eu aprendo com o Enio, eu aprendo com o Danilo. Nós estamos aprendendo sempre, né? Crescendo junto. Essa que é a grande questão. O aprendizado, ele é fantástico, até porque essa palavra, ela é riquíssima, ela é fascinante. Tem muita coisa para a gente aprender junto, crescer junto. Então, o que acontece? Quando Jesus fala que a verdade está nele, o irmão aí um dia deu um exemplo bem interessante. Ele falou assim, até certo tempo, a galera corria 1 milha em tanto tempo. Depois que um cara bateu essa meta de correr lá, por exemplo, 1 milha em 10 minutos. Aí veio outro, bateu a meta dele, começou a correr em 9. Aí depois veio outro, quebrou em 9. Quando a gente volta a verdade que Jesus está colocando ali, era a verdade que estava nele. A verdade que estava em Jesus, ela trazia várias manifestações, milagres, poderes. Aí eu pergunto, essa verdade que está em você, ela já se manifestou dessa forma? Então a sua verdade ainda não está no mesmo patamar que Jesus tinha de conhecimento. Então quando você passa a conhecer, quando você passa a conhecer, você vai desenvolver. Então, assim, essa verdade que você falou, ela é constante em desenvolver até você chegar. Se eles faziam, por que você não está fazendo? Então, a verdade, ela não está pronta em você. Então, não tem... as pessoas, elas olham e não conseguem colocar que o ponto de partida. Jesus falou isso antes da crucificação. Então, antes da crucificação, ele está falando como filho do homem. Ele está falando como eu e você. Essa verdade, ela está em você? Essa verdade, ela está nos homens nesses últimos tempos? Não está. A gente vê que tem muita enganação. É isso que a gente tem que buscar. Porque Paulo mesmo fala que não veio até ninguém ali, se não apresentar sabedoria humana nenhuma, mas sim demonstração de poder. Cadê o poder? Aí eu vejo onde a verdade do homem, que conhece muito papel, não funciona. Só conhece papel. Papel. Mas de verdade mesmo nele, não existe. Cadê o poder? Entendeu? Então Jesus, quando era aquilo veio, que foi falado, né, Abdiel? Jesus, quando veio, ele apresentou a máxima do homem. E ele falou, vocês farão coisas maiores que eu fiz. Ele não limitou. Ninguém. E aí, cadê? Os pastores limitam. Exato, mas essa é a questão. Quando você começa a criar regra, o templo de pedra criava regra para você ficar preso na carne. Desculpa. Aí Jesus veio trazer a liberdade do Espírito para mostrar para o homem que ele era filho de Deus. Aí lá os caras não acreditavam. Falaram, ó, se vocês não acreditam nas minhas palavras, acreditam no que eu faço. Cadê? O que está faltando, então, aí? Será que foi entregue? Porque o que foi entregue para a gente foi a ortodoxia de quem venceu, de quem matou. Contaram a história
depois do povo que ficou vivo. O povo que ficou vivo contou a história, mas o povo que morreu, que sabia, não contou nada. Foi tirado. Ele falou o evangelho e mostrou as obras. Exato. Mostrou o reino de Deus. Mas hoje em dia, esses dias eu perguntei por que tem um colega meu aqui que ele é pastor, eu perguntei por que você não ensina sobre o reino na tua igreja? Ah, é meio profundo, as pessoas acabam ficando confusas. Eu falei, mas eu acho que não, eu acho que você ia dar uma luz melhor se você explicasse um pouco sobre reino, graça. Fica sempre com os mesmos clichês, aí você fica me chamando para ir na igreja. Eu vou lá de novo para escutar o que você sempre falou a vida toda. Eu quero novidade, cara. Danilo, tem outra coisa que eles não ensinam nas igrejas tradicionais. Sabe o que é? É a autonomia do reino. Isso. A autonomia do reino eles não ensinam. Isso é falado em vários pontos dentro da escritura. Padre não ensina, pastor não ensina, ninguém ensina. Porque isso dá liberdade, né? O que é essa autonomia do reino? Só para eu um pouquinho aí para eu entender. Aonde estiver 2 ou 3, ali eu estarei. Aquele que não é contra mim é a favor de mim. Isso a escritura fala. Entendeu? A escritura fala que quando Paulo fala assim, ó, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para pastores. Isso é autonomia do reino. Não é ensinado nas igrejas. Qualquer um que se sentir capaz, ele pode iniciar um processo, por exemplo, veja bem, existem outros pontos que falam, ide por todo mundo, pregar o evangelho é para todos. Não é só para pastor, para quem é graduado dentro de uma religião. Ok. Pastor não sabe nada. Ô, Monza. Pessoal, eu cheguei agora. Daniel Berg não foi consagrado por ninguém. Quem é Daniel Berg? Você não vai achar uma história falando que Daniel Berg foi consagrado. Não, mas eu tô falando de ensino. Eles não ensinam esse tema, entendeu? Não, veja bem, com você. Danilo, a própria Bíblia, cara, por exemplo, o Mark falou aí de um versículo que a uns eu dei para pastores, a outro a bispo, a apóstolo. Isso aí foi colocado pela religião, porque quando você vai... Todas as Bíblias estão adulteradas, mas no espírito é assim, ó. Há umas pessoas, porque vocês todos são igreja, certo? Cada um tem sua igreja. Um Efésio, são 7 comportamentos humanos. Então, a umas igrejas eu dei apaziguadores. São aquelas pessoas que vê 2 pessoas brigando na rua, vai lá e separa. A outras igrejas eu dei colaboradores, que colaboram com o próximo. A outras igrejas eu dei como ajudadores, que ajudam o cara na hora que o cara está precisando. Então, o sistema religioso tirou colaboradores, apaziguadores, tirou ajudadores e jogou coisas que vai favorecer eles. Por isso que tem que tomar cuidado. O Michel não mandou você ler as escrituras, ele mandou examinar. Examine. Não Bom ficou? dia. Bom dia. Eu poderia falar sobre isso aí. Bom, primeiro, a questão da verdade, que o pessoal falando de verdade absoluta. A verdade é um tema filosófico que não está fechado, né? Desde os dias de Sócrates, nós temos a verdade como sendo relativa, subjetiva e objetiva. Então é uma disputa que não para. Para nós cristãos, a verdade é toda compactada em Jesus. E para nós é a verdade absoluta. Mas a verdade absoluta, diferente do que o irmão falou aí, não significa o fim da busca. Porque por exemplo, Deus é a verdade. E Oséias diz que conheçamos e sigamos em conhecer a Deus. Então não é porque você tem uma verdade absoluta que encerrou-se. Porque o ser humano é muito limitado. Esse é o primeiro ponto. Para mim, a verdade pode ser subjetiva, para você pode ser relativa e por aí vai. Agora, com relação ao irmão disso aí, todo mundo é igreja, não é não. A igreja é metaforicamente um corpo, e esse corpo tem membros. O corpo humano. Português. O corpo humano a é a igreja. igreja é a mente de Cristo ativada na sua mente, entendeu? Se aí você pronto, ativar a você é o mente de corpo Cristo humano. na sua mente, você é a igreja. E outra coisa, se prossigamos a conhecer a Deus,
Veja bem, então a primeira coisa que você tem que conhecer é que Deus não é Deus. Não é isso? Deus As não pessoas é Deus. falam as pessoas falam muito que Jesus é o caminho, mas não pregam o contexto todo para falar por que ele estava falando que ele é o caminho. Justamente porque ele. Mas calma, português. Calma, que você vai ser ressuscitado ainda hoje. Ele estava falando porque ele estava dando de cara, se batendo com os sacerdotes. Ele falou para o povo que estava entrando no templo. Ele falou: olha, aí não é o caminho, é eu que sou o caminho, minhas ideologias é o caminho. Então cuide para que ninguém roube sua coroa de entendimento. O meu povo perece, sofre por não conhecer a Escritura. Não é meu assim, povo não. sofre por falta de entendimento. Ó, veja bem, quando ele fala isso, o sofrimento não é sofrimento aqui na terra, porque você está dentro do templo, você está adorando a mamão, você vai ganhar dinheiro, vai ter luxo, terreno. Mas do lado de lá, meu velho, o sofrimento vem. Por isso que o meu povo sofre por faltar de entendimento. Então, Jesus chama para ele. Jesus chama para ele, ele usa um processo textual. Na primeira pessoa, o texto está escrito em grego, então é ego em mim. Um minuto. Ego em mim. Ego em mim quer dizer eu sou. Ego em mim rodói. Eu sou o caminho. Cai aletheia. E a verdade. Cai zoie. E a vida. Eu sou. É ele que é. A pessoa dele. Sim, mas não é você frequentar o templo de pedra. Se a pessoa do eu sou ali é eu. Se ele está falando assim, eu sou o caminho, porque você vai lá no texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 6, ele fala assim, e nos fez reinos e sacerdotes. Nós somos sacerdotes de quê? De qual templo? Não é do meu templo, do meu corpo? Aí você vai se isolar, você vai, Abiel, você vai se isolar? De quê? Eu tô perguntando, você vai se isolar ou a sociedade precisa de você? Ué, mas ninguém é isolado. Muito bem, por isso que a gente precisa se reunir. Atos capítulo 20, versículo 7, a igreja reunida. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1, a igreja estava reunida. Atos capítulo 12, a igreja estava reunida. Mas português, Paulo fala assim, quando vocês se ajuntam, eu não vos louvo. Não vos louvo. Mas tá errado juntar? Aí ele disse, ele coloca a ordem agora, daí pra frente? O Messias falou para você, ide, se espalhe-se. Ou ele falou, vinde escutar e deixar alguma coisa para um homem, para o pastor. Quando eles iam, eles fundavam reuniões. Quando vocês se ajuntam, eu não vos louvo, porque não se ajunta para melhor e sim para pior. Ele mandou você ir pregar o evangelho, se espalhar. Agora, você vai para um templo de pedra, meu irmão. Você está em pecado de iniquidade. Pecado de iniquidade. Por se espalhar iniquidade. Então o Messias errou. Iniquidade. Paulo diz o Messias errou porque ele falou pro Gadareno assim, ó. Olha o que ele falou pro Gadareno. O Gadareno disse: deixa eu te seguir. Não. Vai pra tua família. Não vem atrás de mim, não. Família. Aí não vem atrás de mim, não. Veja, só um minuto. A pergunta tem que ser certa. Só um minuto. Qual é o motivo da gente ir à igreja? Me fala. Só um minuto, eu vou responder aqui agora. Paulo diz, o irmão diz aí, quando vocês se reúnem, eu não vos louvo. Paulo diz o seguinte. Bom dia, Jota. Depois que ele corrige essa galera, Paulo diz lá em Tito: estabeleça presbíteros de cidade em cidade, como já tenho mandado. Então, presbítero é aquele que vai liderar um grupo. Não tem pra onde correr, meu filho. Negativo. Você tá lendo muito Ferreira de Almeida. É ancião, mais velho. Ancião. Em todas as 56 palavras que aparece a palavra ancião, é presbítero. Sim. E assim também como não tem nada a ver na igreja. Transliterado presbítero como se fosse um cargo, a palavra também ali é presbítero em grego, que é ancião. Aí botaram esse negócio traduzido para vocês aí como se fosse cargo. Aí vocês seguem o que vocês quiserem. Não, senhor Abdiel, você sabe que eu estudo grego. Tá, tudo bem, esse é o seu entendimento, fica com ele. Não, fico mas ele a não. letra mata português. Português, a letra. Quando fala que a letra mata, mas é o espírito que está dentro de você que te vivifica. É para isso que se você ficar na lei, você ficar estudando, metendo na cara, você vai ficar igual aqueles caras lá de Israel que fica batendo cabeça no muro. Porque a letra mata, cara. O estudo vai matar, mas é o espírito que te vivifica. Não. Jesus disse lá em João 5,33 o seguinte: vocês examinam as escrituras, porque cuidai ter nelas a vida eterna. Então as escrituras têm a vida eterna.
E mesmo assim vocês não querem vir a mim. Aí algumas pessoas não conhecendo... Mas não querem mesmo. Sim, irmão, deixa eu concluir. Algumas pessoas não conhecendo a nossa tradução que traz o sujeito oculto, diz: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são de mim que elas testificam. Então as escrituras dão testemunho dele. É para isso. Sim, meu irmão, mas ele não chamou ninguém para dentro do templo, ele tirava as pessoas, igrejas, eclésias, pulem para fora, chamados para fora. Não tem agora nada com ele, mas eu tenho que reunir. A igreja... Para que você vai se reunir para depois no final pedir um dinheiro, oferta? Para reverberar a mensagem de Jesus, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Mas você já viu alguém que se reúne e falar do reino, irmão? Ninguém fala do reino, não, cara. Irmão, só um minuto. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que na noite que ele foi traído, tomou o pão e comeu e disse: comei dele todos. Ele está reverberando isso. Você tem que se reunir, você tem que comer o pão, tem que beber o vinho em memória dele. Não precisa essa santa ceia que vocês tomam, que é um suco de vinho e um pedaço de pão, não tem representação nenhuma. Isso foi naquele tempo lá, cara. Vocês estão trazendo seita, vocês armam suas seitas, porque alguém vai estar ganhando. O próprio Paulo falou: não haja liderança entre vós, porque vós todos são iguais, vocês são irmãos, são iguais. Não é verdade isso que você está falando. Isso não é verdade. Veja, Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 1, quando ele resistiu a pisar na cara, ele diz: porque ainda não veio ninguém da parte de Tiago. Da parte de Tiago é uma liderança sólida. Quando você lê o concílio, o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, em Atos no capítulo 15, quem fala lá são três, né? Pedro, que dá uma palavra, dizendo: Deus me constituiu para levar o evangelho para os gentios. Depois Tiago dá uma palavra, reforça o que Pedro falou. E por último Paulo. A igreja estava reunida, estava debatendo em Atos no capítulo 15. Não tem para onde correr. Quer ser desigrejado? Ele estava reunido aonde, irmão? Ele se reuniu. Desigrejado. Desigrejado é quando o cara morre. Tiago 1,27 fala o quê, irmão? Não tem pra onde correr, não. Tem que se reunir. Ô, irmão. Não fala qual que é a verdadeira religião aí, Tiago 1,27 fala. Qual que é a verdadeira religião aí, ó? Ele mandou repartir o pão, ele mandou dividir o pão, o alimento. Tem a gente aqui dividir o pão. Vamos nos reunir, pronto. Vamos nos reunir, pronto. A gente aqui não está conversando sobre o reino, sobre a palavra, cara. Precisa você reunião? Precisa do abraço humano, cara, da material. Veja bem, se você quiser se reunir, isso é um direito seu. Você tem sua livre escolha. Porém, só não pode depois ser injusto e dizer que não foi avisado, porque os profetas, eles foram mortos pelos religiosos. Ô, moça, para da tua heresia, moça. Se tu fala que não pode se reunir, tu aqui não está reunido, isso aqui não é reunião? Mas reunir... Com bom e com suave, bom e com suave é que os irmãos vivem em reunião. Se você se reúne com sua família, tá ótimo, fazer um churrasco, beber e tal, mas não para fazer... liturgia religiosa hoje, então, na nova aliança da graça. Jesus deixou a verdadeira igreja escrita. Jesus deixou a verdadeira igreja escrita. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. A igreja que ele está referindo é Pedro. Qual pedra, Jairo? Qual que era a pedra? Pedra, ele não está se referindo a um texto, ele está se referindo a uma pessoa. Mas quem que era a pedra? Veja bem. Jairo já ressuscitei, por quê? Porque o Jairo já ressuscitei. Só você que está falando, deixa eu falar um negócio aqui. Não é pra gente ficar numa reunião virtual. Ele acredita em Jesus, mas ele acredita em Jesus, o Jairo, mas ele já parou de ir nos templos, cara. Ele vai se salvar. Vamos lá, deixa eu falar um negócio aqui pra você. Eu garanto que eu vou ouvir vocês. Existe um hormônio que quando você abraça as pessoas, por isso que a mãe, quando abraça o filho pela primeira vez, os dois se apaixonam perdidamente. Existe um hormônio através do toque da pele. Então não tem para onde correr. Uma coisa é virtual, outra coisa é humano, encontro humano. Jesus sempre encontrava um humano. Alguém tocava nele e ele era tocado. Agora vocês querem levar para a virtualidade.
estão Agora todos você, meu irmão, estão todos refutados. Aqui você foram está todos deputando, refutados. cara. Manda um domingo para os meus irmãos aí, viu? Eu vou até seguir aqui o bispo. Português. Fica aí, cara. Deixa eu fazer uma pergunta aqui no português rapidinho. Faz aí, português. faz aí. Deixa eu só fazer uma pergunta para você, com todo respeito à sua opinião. Mas me mostra aí dentro da Bíblia Jesus dizendo, a não ser essa passagem de Pedro, uma verdadeira igreja. Irmão, a igreja ali é Pedro. A igreja é a reunião de pessoas em Cristo. A gente precisa. Não, a igreja é a pessoas. A igreja são pessoas. São pessoas, mas não pode ser um indivíduo. Por exemplo, eu preciso do Abdiel. O Abdiel precisa de mim. Eu preciso do irmão que está falando aqui, o a palavra. Eu preciso de todos vocês e vocês precisam de mim, porque ninguém é uma ilha. Sim, meus irmãos. Isso Só um minuto. Quando o Espírito Santo distribuiu dons, ele distribuiu. Por quê? Porque um precisa do outro. Você não pode se isolar, não, meu filho. Tá errado. Mas se eu for o dedinho do pé, se eu for o dedinho do pé e você for a orelha, nós tá no corpo, não tá? Mas tem que estar unido. Mas tá distante. Tá no corpo ou não tá? Claro que tá, mas tem que estar unido. Mas tá distante. Ô, irmão, mas o que você me diz da samaritana, os samaritanos daquela época? Vai e fala o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, onde que ele se reunia? Ixi, ele reuniu em Jesus naquela cruz, rapaz. Tu tá, Jesus, mas ele não precisou seguir nenhum dogma, não seguiu nenhuma liturgia. Você tá numa cruz pregado, você tá livre. Português, veja bem. Quando vocês vão se reunir, cara, os levitas, por exemplo, o levita que toca na música, que segundo as tradições da lei aí de vocês, o levita é o que toca na banda. Então vocês ficam lá, o levita desce do altar, não fala com ninguém. O pastor, ele quer, se você ler Mateus 23 todo, você vai ver que o próprio Messias está dizendo. Esses caras jogam fardo pesado nas costas de vocês. Ele manda você vir para a vigília, limpar a igreja na madrugada, mas ele não sai da cama dele para vir limpar. Eu concordo com você. Entendeu? Porque joga fardo pesado. É a mesma coisa que acontecia antigamente, acontece hoje, cara. 2000 anos depois da morte do Messias. Eu concordo com o irmão. Aí Tiago vai dizer o seguinte: qual que é a religião verdadeira? Aquele que cuida do órfão e da viúva. Você não pode pegar um erro e justificar com outros erros. A gente tem que fazer a diferença. Para eu falar mal de Pelé, eu tenho que fazer mais gols do que Pelé. Você já alimentou o próximo? Você já foi aí? Você quando passa, vai no McDonald's, você vê uma criança pedindo um hambúrguer, você dá? Ou você diz não porque não é da minha igreja? Não, você tem que ver, meu irmão. O verdadeiro julgamento, eu tive fome e me deste que comer. Exatamente. Eu tive frio e me deste que vestir. Sim. Entendeu? Então quando você dá um prato de comida a um irmão, não que você vai sair por aí dando um prato de comida, mas quando alguém chega para você, me dá um prato de comida aí que eu tô com fome, você tá fazendo o verdadeiro dízimo. Não é dar dinheiro para pastor. Porque esses caras são sacerdotes. Deus não vê seu ritual mais, irmão. Deus vê a intenção do seu coração, entendeu? Bom dia. Moza, você pediu pra mostrar. Pera aí que eu vou só prender o cachorro aqui, só um minuto. Deus vê a intenção do coração, irmão. Deus vê muito além. Deus é onisciente, ele sabe o que você vai entregar já. É mesmo do seu coração, não é? O Moza tá certo, a gente tem que amar o próximo, Deus no próximo. Tá certo. Gente, boa tarde aí, viu? Um abraço. Da Bíblia. Não, para acabar com a verdade da Bíblia. Não explica, Deuteronômio. Hebreus 10, 25. Leia aí pra mim, Moza. Eu quero que você me explique para acabar com a Bíblia. Acabou. Ponto final. Deuteronômio 21, versículo 18 ao 21. Explica isso. Leia. Deuteronômio 21. Ô, irmão, tá com a Bíblia aí, pega e lê a Bíblia. Isso é coisa para judeu, cara. Isso não é coisa para gentil, não. Tu é judeu. Eu não sou judeu. Isso é antigo, isso aí é Velho Testamento. Isso é Velho Testamento, não. O que está escrito então em Mateus 5, 17? O que Cristo falou? Mateus ainda é Velho Testamento. O Novo Testamento surge a partir da morte do Messias. Exatamente. Hebreus 10, 25. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns.
Mas Como fazem alguns, encorajemos-nos mutualmente, sobretudo agora que o dia está próximo. Veja bem, Taninha, ele está falando da nossa mútua, de mutação. Ele falou primeiro que era para mostrar um capítulo que mostrasse sobre congregar. Eu estou mostrando. Você pediu, mas agora eu vou falar do contexto desse capítulo isolado que os caras leem para você. Certo? E vocês acham que é congregação. Porque se você ficar lendo Hebreus todo, é um bom livro para você se converter dos seus maus caminhos. Porque em Atos 17, 24 fala que o Criador... Você pediu para mostrar. Deus está falando aqui que é para a gente congregar e não fazer como muitos estão fazendo, que não está congregando. Para com isso. Aí tá falando de mútua. Você sabe o que é mútua? Vai lá pegar o dicionário e ver o que é mútua. Ô, Taninha, peraí, Taninha, é a mesma coisa de eu ler Mateus 23. É a mesma coisa de eu ler Mateus 23, 15. Não quer entender, não adianta. Calma, Taninha, mas tu não pode chegar aqui você vai ouvir. Calma, Taninha, não foge. Não é nessa, Taninha. Quando você... Mateus 23, 15. Ai de vós, padres e pastores, que percorrem a terra e o mar para trazer uma pessoa para dentro do templo, e quando traz, torna ela merecedora do inferno 2 vezes. O Criador dos céus e da terra não habita em templos feitos por mãos de homens. Entre pela porta estreita, que é o teu ouvido, porque a porta larga dos templos de pedra é da perdição. Tem milhares de... Quando ele fala não... Aí ela, coitada, fugiu. Não adianta. Mas ela vai voltar porque ela começou a ressuscitar. Passa para outra aí que eu vou tomar um banho. Tá bom, me fala, Mateus. O problema da Taninha é que ela chegou aqui e acha que é a dona da verdade e quer empurrar a verdade em todo mundo do jeito dela. Taninha, cada um sabe ler. Então, cada um interpreta da sua forma. Vocês fazem Mateus. Lê 5,17. Aproveita que você está em Mateus. Lê 5,17. Calma aí, daqui a pouco. Vai, aproveita. Fala aí, Abidial. Mateus 17. Não vai falar não, vou passar aí. Você quer o quê? O cara tá falando aí, todo mundo falando ao mesmo tempo. Ele citou lá no Deuteronômio a lei do filho lá, pegar, entregar porção. Aí depois ele pulou para Mateus 5,27. Eu tô tentando entender o que você quer, irmão. Porque ficar brincando de pula pirata de texto... Calma aí, o oitavo cavaleiro do Apocalipse. Calma aí que daqui a pouco você vai ter oportunidade de explicar a sua situação aí pra gente. Pode falar aí, Abidiel. Olha só, a congregação é você estar reunido junto com um exemplo nítido de uma pessoa que não congrega é o depressivo. Ele se afasta de todos e de tudo. A questão aqui não é essa, a gente está falando de nós somos o templo está em nós. A igreja, a reunião de pessoas, são várias. Se eu tiver 7 pessoas dentro do lugar, eu tenho 7 igrejazinhas ali dentro, ok? Você vai ver o texto bem explicado no livro de Apocalipse, quando ele fala assim que das 7 igrejas que ele dá lá o termo e fala para o anjo lá, o mensageiro. Ele fala que as 2 estão na direita. E aí ele dá o texto ali que ele fala que 1 é a igreja e 7 castiçais. Os castiçais são as pessoas. E todas as 2 estão à direita dele. Então assim, a gente tem que entender que as pessoas são as igrejas. A igreja é em si a pessoa. Quando ele fala ali para Pedro, sobre ti vou fazer minha igreja. A igreja que ele está falando é Pedro. Entendeu? O que acontecia do ir de pregar é anunciar e tal, manter. Só um minuto, Jota. É aquilo que Paulo falou também, Abidiel. A luta é nos lugares celestiais. Não fala no lugar celeste. É como se houvesse vários céus. E esses vários céus são a mente de cada um. Pode falar, Jota. Então, esse congregar aí que os irmãos têm aí de congregar no templo, é muito fácil congregar no templo. Você ter comunhão no templo ali. Quero ver ter comunhão com o povo aí fora, aqueles que te odeiam, que Cristo falou. Ame os que te odeiam. Ore por aqueles que te perseguem. Quero ver essa comunhão. Quero ver você dar a face e a outra face para eles espancarem. Eu quero ver esse evangelho aí. Agora tá lá dentro do templo, na hipocrisia, fingindo que ama um ao outro, que a maioria das vezes é isso, é um fingimento. Vou te tolerar porque
você sabe, tô aqui dentro é para tolerar. E uma resposta pro irmão aí de Lucas aí, que se eu não me engano, o Mateus, parece que é Mateus 5, tá lá em Romanos 10, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo que crê, porque o fim da lei é Cristo. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo que crê, porque o fim da lei... Fecha o microfone aí, irmão, por gentileza. Pode falar, Jota. O fim da lei é Cristo, é isso. É uma resposta para Mateus ali, pro irmão, entendeu? E é essa a minha linha de raciocínio. Entendi. E a própria palavra eclésia é aquilo, é chamados para fora do templo. Chamados para fora do templo, entendeu? Tem esse lance também, cara. Exatamente. Tá ali dentro é muito fácil, né, bispo? Ali é muito fácil ter comunhão. E outra coisa, e cadê a autonomia da igreja? Porque o próprio Messias falou, onde estiver 2 ou 3, eu e meu anjo, 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Oi, bom dia a todos. E então, pessoal, quando eu fiz a pergunta, qual é a verdadeira igreja que Cristo deixou? Então, quando nós observamos a vida de Jesus, a sua vinda aqui na terra, o que ele fazia, ali ele demonstrou a verdadeira igreja. Ou seja, a verdadeira igreja é aquela que vai em algum canto, se reúne, ensina, dá de alimento ao povo, cuida do povo, e assim sucessivamente. Para mim, essa é a verdadeira igreja. Como algum está falando aqui, eu queria saber qual foi a placa de igreja que Jesus deixou, porque quando nós falamos de igreja, o povo se esquece que nós somos a igreja, e o povo se apega à placa de templo. E o que nós vemos hoje é, se eu não for na igreja, a Assembleia de Deus, eu não sou salvo. Se eu estiver na Batista e for da Assembleia, for visitar alguma, eu não sou salvo, porque talvez o Deus é diferente. Então, eu acho que a Bíblia fala que Deus, ele não faz exceções de pessoas para salvar. Então, eu não vejo, tem muita coisa errada aí que os irmãos, algumas coisas eu concordo com o Monza, outras não. Não sou contra quem vai ali, se reúne, congrega, adorar a Deus, adorar seja lá quem for, mas o que é importante é que eles estejam ali. Outra coisa, tá fazendo bem? Tá. Tá se sentindo bem? Tá. Então segue o teu caminho. Não vejo nada aqui. Agora eu queria dar aqui o recado para o Monza. Monza, se você é contra os templos, se você não aceita nos templos nenhum, já te disse uma vez, pega uma marreta, uma reta escavadora e sai derrubando tudo, irmão. Liberdade de expressão, se você não aceita. Agora sim, nós temos que respeitar, cara, quem congrega. Se você congrega, beleza. Vai Deus, vai, segue teu caminho. Agora não se esqueça de congregar e também de evangelizar, ajudar o teu próximo. É isso que significa. O oitavo do Apocalipse tá falando, né? Pra mim, irmão, isso aí é mais perca de tempo que sobre isso aí, porque a igreja, quem quer ir à igreja, eu só queria entender o que a pessoa vai fazer na igreja, porque assim, se for para a igreja para escutar só aquelas mesmas coisas que vêm lá de muitos anos, isso aí já tá. Agora, eu queria saber assim, a pessoa teria que... Ei, Danilo, veja bem, olha o que eu penso. A pessoa que ela tem necessidade de estar na multidão é porque ela tem um certo problema psicológico. Uma carência emocional, afetiva, entendeu? Porque, veja bem, o domingo que você gasta indo para a igreja, você pode ir na casa do seu filho de manhã, na casa do seu filho, da sua nora, na casa da sua mãe, que está idosa, entendeu? Ou até mesmo sentar ali numa pracinha. Tem com um cara pessoas, que tá Danilo, que elas ali, deixam de visitar o seu pai e sua mãe idoso para poder estar num templo desse, cara. Né? Eu acho que é isso aí, é tirados para fora, Agora esse negócio de crente pregando para crente, ensinando crente, estranho, né? O pastor prega a palavra e ela se renova toda manhã. Então, irmão, mas essa palavra aí, ela tem que sair dali também, né? Não só ali dentro. Mas tudo bem, eu não tenho nada contra quem vai, não. Eu só acho que
tem muita gente aí que carece da palavra, mas ali dentro do templo ali é meio complicado porque é só uma linhagem. E a palavra não... Oi, pessoal, bom dia ainda. Uma coisa Bom eu dia, acho... oitavo anjo. Sim. Bom dia, oitavo anjo. Oitavo anjo é pra acabar, né? Eu caso comigo, mas vamos lá. Meu, esse negócio que o rapaz falou lá no Velho Testamento, tá escrito aqui, ó. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não, vim aberrogar, mas cumprir. Você tem que entender o que fala, que ele não veio destruir a lei, ele veio apenas colocar mais coisas, né? Então, se você pegou o seu filho, que é adolescente, coisa normal. Quem não foi adolescente aqui? Quem não comeu e bebeu um porre e ficava no banheiro um porre? Todo mundo fez isso. Agora você vai pegar seu filho, que é adolescente, que faz isso, vai levar à praça pública, vai chamar o pastor, o cooperador, o padre e vai matar ele a pedrada. Ah, é Velho Testamento. Não, o Novo Testamento está falando que não mudou. E aí? Posso te fazer uma pergunta? Sim, pode. Você sabia que a manifestação Jesus de Nazaré e Jesus Cristo ressuscitado são diferentes? Não, fala aí, explica. Não, é só você lá em Romanos capítulo 4, verso 7. Deixa eu ler aqui. Pode falar aí que eu vou ler para você aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não, pode. Não, eu gosto de debater isso aí, porque não tem explicação. Velho Testamento e Novo Testamento é uma coisa só. Romanos 7, verso 4. Olha só o que diz, ó. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos. Veja bem, o que morre não é o que ressuscita, são os mesmos, mas a manifestação é diferente. Então, o que morreu não veio acabar, mas Paulo fala, o fim da lei é Cristo, é aquele que ressurge. Bom dia a todos aí da live aí. Bom dia, Alexandre. Pode falar. Você entrou aí, pediu para subir. E aí, Alexandre? Estavam falando aí, o oitavo anjo aí com outra pessoa aí. Eu estava esperando a definição aí de vocês, por isso que eu não falei nada. Bom, a definição é essa. O que morreu não tinha o objetivo de acabar com a lei. Isso foi deixado bem claro por Paulo. Mas o que ressurge, o Paulo fala, o fim da lei é Cristo. Entendeu? A manifestação de Cristo é o fim da lei, após a sua morte. Pois é, eu queria comentar a questão aí de igreja, cristão, templo, essas três coisas aí, né? Primeiro que igreja não existe mais. Igreja só foi verdadeira lá no primeiro século. A partir do primeiro século é fake news, né? Tudo igreja inventada pelo Constantino. Em segundo lugar, que templo também não existe mais, foi destruído no ano 70. E em terceiro lugar, quando lá em Hebreus está escrito sobre congregar, está falando sobre a congregação de Israel, ou seja, está falando dos judeus. Opa, fala, Enio. Agora é tua vez, cara. Fala, meu amigo. Estava falando aí que onde dois estiverem ou mais, mas deixa um vácuo aí. Será que entre só um, Deus também não está presente? Com certeza, com certeza. A mente de Cristo ativada na sua mente. Mas veja bem, se a mente de Cristo está ativada na minha mente, eu já não sou
um, eu sou dois. E Paulo ainda fala o seguinte: aquele que se une ao Senhor na forma de mente é um espírito com ele. Então são dois. É eu e o meu Pai. Entendeu? Então somos dois. E outra coisa, ainda tem outro detalhe. Existe o meu eu carne e existe o meu eu espírito. São dois. E o espírito ligado à carne. São três. E o espírito ligado ao espírito do Criador. São três. É a minha carne, o meu espírito e o espírito do Criador. Já são três. Então a minha manifestação já manifesta três pessoas. Quando a gente for embora e for arrebatado, quem for vai ser levado tudo para Deus, porque nós somos uma partícula de Deus. Quando nós fomos criados, Deus deu para Adão uma partícula, e essa partícula está se multiplicando e vai voltar para Deus. Nós esperamos isso, né? E para os céus. Céus. Aí teve um cara que falou assim que não existe mais de um céu. Existe sim. Mais de um céu. Cada mente é um céu. Para onde eles vão é o lugar, né? O Salomão ele fala até no sétimo céu. Paulo fala no terceiro céu. E Paulo fala em vários céus também. Ele fala que cada mente é um céu onde há uma batalha espiritual. Onde o Criador habita na nossa mente, no cérebro. Cérebro. Eu tô usando as analogias do Moza. Tô aprendendo com ele. Esse Moza deixa todo mundo doido. Você é louco. Eu já tô ficando doido com o Moza, cara. Ele tem essas coisas aí de usar essas palavras desse jeito aí. Cérebro. Mas em Tessalonicenses, o Criador fala que limpará de vossas mentes os deuses estranhos que vocês aprenderam nesses tempos. É Senhor, é Jesus, é Baal, é tanto Deus que, cara, o próprio Criador fala em Tessalonicenses lá que vai limpar esses montes de... O Criador que vai limpar de vossas mentes esses deuses estranhos. E as pessoas não querem ler a fundo, né? Na verdade, eles querem só... o Jairo aí, ele a palavra fala, se obedeceres minha voz, ainda que esteja morto, vai viverá. O Jairo, ele ainda acredita no pastor e tal, mas ele já saiu dos templos, já é uma grande vitória. Eu sei que ele já está ressuscitando, entendeu? Por isso que eu não me preocupo com ele já, porque eu já sei que ele já está vivo. E a Mas questão de onde tem dois ou três reunidos Sabe no qual meu que é o nome? lance, Mônio? Sabe qual que é o lance? A gente é tão condicionado a achar que a gente só está na presença de Deus quando a gente está nesses lugares, que aí você passa a orar e tal, e pá, aí eles vai e metem um monte de pecado em você, que se você fizer alguma coisa, você vai parar de orar. Aí você para de orar, você para de ter essa comunhão com Deus. Só que quando você sai de lá e você tem a sua comunhão com Deus, na sua individualidade ali, no seu quarto, com o Senhor, na sua mente, você, Deus, você, as experiências que você tem é muito maior do que quando você está lá. Quando tá lá, isso, Abidiel, boa. Agora é interessante, o Abidiel, é interessante o seguinte, veja bem, a gente já teve uma vez que a gente fez uma live aqui, eu, Alexandre, Monza, mais uns irmãos aí, falando sobre isso, que era o seguinte, existe 3 níveis de oração, que é a oração que nós estamos fazendo agora, nós estamos orando. Entendeu? Boa, orar vem de conversar. Isso Ih, aí. rapaz, puxei o José. Calma, o José, chega com calma aí, cara. A Elisa quer falar, lembre que a Elisa quer falar. José, só um minuto, hein, José. Só um minuto, Só José. cumprimentar a galera. E aí, galera? Bom dia, bom dia, Bom dia, bom dia. Bom dia. Aí o que acontece? Ó, deixa eu só cumprimentar. Aí o que acontece? Tem a oração que nós estamos fazendo agora, nós estamos orando. Fecha o microfone aí, José, que você está dando retorno. José, aí
A oração que nós estamos fazendo, existe a confissão, que é você... Não é confissão de ir lá no padre, nem no pastor dizer que você pecou, nada disso não. É porque o Criador já nos deu todas as coisas nos lugares celestiais, o nosso Pai já nos deu. Então nós iremos manter firme a nossa confissão, que é o quê? Eu sou abençoado, eu sou próspero, entendeu? Eu sou próspero, eu sou abençoado, eu vivo de forma tranquila, entendeu? Não tenho medo de nada. São confissões, porque o Criador ele não quer que a gente peça nada a Ele, entendeu? Porque a gente já tem, Ele já nos deu. O que Ele quer é que a gente venha a ativar a nossa fé dom, que está dentro de nós, a fé dom, que não é a fé em Deus, é a fé do Criador dentro de nós, entendeu? Para que nós possamos desfrutar daquilo que Ele nos deu, reinar em vida, que Paulo fala. Pode falar aí, Elisa. Oi, bom dia ainda, né? Acho que é bom dia, tudo bom com todos? Bom dia. Então, o que eu queria até perguntar para vocês sobre a opinião de vocês é o seguinte: existe alguns templos religiosos, algumas placas de religião que dizem assim, né? Eu não vou falar que é todas, porque eu fiz parte de uma, nasci numa determinada religião, e eles diziam muito assim, que vai chegar o tempo do apocalipse, os cavaleiros vão subir sobre a terra, e quando acontecer isso, automaticamente os cristãos serão perseguidos e os templos religiosos fechados por essa perseguição. Quando a gente vê os religiosos defender tanto a participação, né, no culto, né, de estar dentro do templo e participar ali de tudo que eles pregam e fazer tudo que o pastor diz para poder reinar aos céus, né? Quando surgir isso que eles dizem e eles não poder mais estar ali com o seu corpo físico, aí muitos que eu pergunto isso diz assim: por isso que nós temos que aproveitar enquanto está aberta. Então nós temos que ir todos os dias, estar lá todo o tempo. Só que se você precisa de um intermediário, de um pastor ou de estar ali dentro para você chegar até Deus, isso não é preocupante? Será que quando acontecer isso que vocês dizem que vai acontecer, será que vocês vão conseguir ser o próprio intermediário, intercessor de vocês? De fazer a oração de vocês e vocês chegar até Deus sem precisar de alguém estar falando e dizendo como você se procede, o que vai acontecer, o que não vai acontecer na vida de vocês? Vocês já pararam para pensar nisso? É isso. Então, irmão, o pensamento pelo que eu percebi, o seu pensamento tá na linha correta. Agora, a fala deles em relação à perseguição de templo, não tem isso. A Bíblia diz ali em Apocalipse que vai ser perseguido os santos, são as pessoas. E outra coisa que ali é clara que vai acontecer é que vai ser instituído um templo, sim, uma única religião. Aí você vai ter que ir para lá. Então assim, você vai adorar num lugar falso. Sim, a pandemia veio para mostrar que isso daí tudo cai por terra, sabe? Porque, por exemplo, a religião a qual eu pertencia a minha vida inteira e depois eu sempre tive muitas dúvidas, estudei muito e muito questionamento, é que quando a gente era criança, a gente não tinha TV em casa porque era do demônio, né? A internet quando surgiu também era do demônio. Só que quando veio, né, a situação que o mundo inteiro viveu, o primeiro lugar que a religião a qual eu nasci ela foi para a internet, fazer seus cultos online. Então, uma grande hipocrisia, é uma grande mentira, porque aí Deus permitiu. Deus, onde está escrito que passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. A palavra de Deus, que eles tinham os ensinamentos, onde eles oravam e vinham os ensinamentos aos cristãos da religião, caiu por terra. Ou Deus mudou de opinião. Né? O Deus deles muda de opinião conforme a vontade deles, porque eles estão a na necessidade de se manter à frente do povo e dirigindo a vida deles. Exatamente. Eu não condeno quem pratica, quem vai às religiões, mas eu acho que as pessoas têm que ter a mente aberta e ver aonde elas estão indo para não cair no engano, não cair num acontecimento com os próprios filhos, que nem a gente vê aí, que nem a gente vê o bispo colocando aí um áudio mais cedo,
As pessoas têm que abrir a mente, evoluir sua mente, para que, assim, se a minha vizinha é assaltada, a minha casa também pode ser, certo? Então, assim, se acontece coisas terríveis dentro das religiões no geral, nós temos que ficar com os olhos abertos para não acontecer com a gente ou até mesmo com os nossos filhos. Verdade, isso aí. Perfeito. A tetinha, eles não largam a tetinha, não. E o que eu vou dizer pra vocês é o seguinte: a perseguição já começou, sabe por quê? Esses dias estava eu e o Monza aí na live, a gente trocando ideia, e um cara pediu pra subir. Aí o cara subiu, daqui a pouco ele começou a falar palavras-chave que não podem ser ditas dentro da plataforma para poder dar um bloco na live, entendeu? Aí eu falei pro cara assim, mano, você não pode falar isso. Aí daqui a pouco, não, então vamos falar daquele negócio que veio da vaca. Sabe o que é, né? O Vaci. Aí depois ele começou a falar o nome do bichinho lá, do 19. Aí eu falei, cara, você não pode falar isso aqui, cara. Aí depois ele quis entrar em assunto político. Quer dizer, ele queria me dar um bloco. Aí beleza, eu fechei a live porque eu tava sentindo maldade nele. Aí quando foi à noite, apareceu uma outra senhora que veio com aquela conversa mansa e tal. Tinha bloqueado o cara. O perfil dele pra mim. Aí apareceu uma outra senhora, aí veio contando uma história tal, não sei o que, e eu tô ouvindo. Daqui a pouco, quando foi no final, que eu tava pra me fechar a live, ela começou a ter a mesma atitude que o cara teve. Não, tem gente aqui que conhece as coisas da plataforma. Na maldade, cara. Ela começou a falar, meu filho tá preso, e eu tive que levar o atestado de que eu tomei por causa entendeu? Do Covid. Aí eu falei assim, pô, essa mulher tá de maldade comigo, cara. É muita maldade dentro da plataforma, mano. Tem muito. Tem que ficar esperto. Aí eu falei com ela, pô, a senhora não pode falar isso, entendeu? Porque senão eles vão banir minha conta. A senhora não pode falar isso, eu não falo de política, não fico falando nome de político, não fico falando nome de coisas que aconteceu no sistema aí. Entendeu? Ô Bispo, deixa eu falar pro Monza aqui. Ô Monza, quando vocês estavam falando ali que Jesus não veio cumprir a lei, realmente Jesus não veio cumprir a lei. Ele não veio cumprir a lei, Jesus veio cumprir os 10 mandamentos. Não, Jesus de Nazaré, ele veio cumprir a lei, já. Os mandamentos. É tão tal que se ele fosse cumprir a lei, ele não estava curando no sábado. Então, ele veio cumprir os 10 mandamentos. Mas ali era tradição, cara. Lei, mandamento é dado por Deus. Lei escrita por Moisés. Ô, Jairo, então, existe uma diferença. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, vamos lá. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Se você tem o poder de curar uma pessoa no sábado, ele mesmo falou, o sábado não foi criado, o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o homem. Aí eu te faço uma pergunta. Curar uma pessoa no sábado é trabalho ou é benevolência? Então, mas é aí, Bispo, onde é que chega a diferença entre a lei e mandamento. Por quê? Jesus sabia que aquilo ali estava errado. Jesus sabia que uma pessoa não poderia morrer por causa simplesmente de uma lei de um homem. Porque tudo você pode olhar, segundo a lei de Moisés. Tudo quando Jesus ia falar que estava lá sobre o poço da água, segundo a lei de Moisés. É tudo segundo a lei de Moisés, não é segundo a lei de Deus. Então, existe uma diferença entre lei e mandamento. Quando Deus entrega a Moisés uma tábua, tem lá escrito 10 mandamentos. Não tem 360 leis. Então, isso aí é a diferença. É a mesma coisa, Bispo, porque hoje as igrejas, ela lança mais gente no inferno do que mesmo ao céu. Porque lá eles criam muitas leis dentro da igreja, a qual leva o homem a desobedecer, achar que está pecando contra Deus. Deixa eu dar um adendo dentro do que você está falando. Rapidamente. Rapidinho. Só um minuto, calma aí, só um minuto. Eu vou deixar vocês falar, só um minuto, Monza.
Olha só, as pessoas falam da lei que o Criador entregou a lei a Moisés, mas elas não sabem, muitos não sabem, porque isso a religião esconde, que dentro da própria Escritura fala que a lei já tinha sido entregue ao homem antes de Moisés. Isso está dentro das Escrituras. Mas a religião, ela esconde isso do homem. Entendeu? Então, diga-se de passagem que quem possa ter entregado a tábua lá possa ser outra coisa, né? Ô, Bispo, eu quero falar um negócio pra você sobre a plataforma. Pode falar. Quando a gente... Danilo, Peraí, deixa ô, eu moço. Não, é só um minutinho, só não tem nada a ver com essa parada aí, não. Nem vou discutir sobre isso. Quando você vai fazer a plataforma lá, aparece lá os assuntos que você quer tratar. Aí coloca lá esporte, religiosidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você vai lá e coloca tudo. Porque aí quando você abrir a live, a pessoa pode falar de tudo dentro da sua live. Sexualidade, maquiagem e tal. Quando você não preenche esses requisitos lá, você está assumindo que você não vai falar isso na sua live. Então, quando alguém fala alguma coisa na sua live, sofre vem o aviso, né, e depois uma punição, se insistir. Então, quando você vai preencher lá, você preenche tudo. E você pode tratar de qualquer assunto dentro da live. Mas é na hora que você cria a conta ou você pode configurar isso? É na hora que você cria a conta, mas agora eu pensei isso agora, porque quando você lembra disso, que quando você vai criar a conta lá, aparece sobre os assuntos que você quer tratar ali. Sim. E a gente às vezes seleciona só o que você quer. Então alguém vem com um assunto que não cabe dentro daquela seleção que você fez. E é onde sofre a banalização aí na live. Então tem que ir lá e marcar tudo, que aí você pode tratar de todos os assuntos. Sobre as 10 colocar leis... sempre para maior de 18, né? Sempre, senão... Quando fala-se das 10 leis... Eu vou dar uma olhada nisso depois, Danilo. Obrigado. São aí, 10 gratidão. instruções para a primeira. 10 instruções. A lei são 10 instruções. estouradas. Não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo. Tem vários. Só que o Messias ele vem enxugar. Se você ama seu próximo, de 9 primeiras leis, ele enxugou e transformou em uma só. Porque se você ama teu próximo, você não vai roubar ele, você não vai matar ele, você não vai cobiçar a mulher dele. E permaneceu somente a primeira, que é amar teu pai, o teu Criador, sobre todas as coisas. E as outras 9, então enxugou e transformou em 2, que é amar teu próximo e o teu pai sobre amar o teu próximo como a ti mesmo, e o Criador dos céus e da terra. Já era, só isso, só esses 2. Por isso que ele veio para cumprir. Mas o problema, moça, tá todo em que a lei que o homem criou só serviu para condenar o próprio homem. Vou te dar um exemplo. Mas e é disseste bem, o homem. Eu vou te Mas dar. o homem. Rapidinho, Abdiel, rapidinho, moça. Eu vou te dar um exemplo. Nós pegamos várias passagens na Bíblia que, quando diz assim, se o homem ou a mulher for apanhado de adultério, tem que ser apredejado. Mas muitas vezes na Bíblia, nós só vamos ver a mulher sendo apredejada. E outra coisa, quando nós observamos isso aí, nós observamos que existiu alguns líderes que foram escolhidos por Deus que erraram e não foram apedrejados. Ou seja... Mas essa sombra aí, Entre a lei do homem, Moza, a lei do homem, ela não serviu, o próprio Jesus veio para isso, para que a lei fosse restabelecida através de 2 mandamentos, só amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, porque estava sendo muito injusta, moça. Se você Jário, for analisar por que você acha que eles não colocaram a morte dos discípulos? Por exemplo, Tiago, cavaram um buraco, tamparam ele até pela cintura e os judeus apedrejaram ele. Aí eu te pergunto, se isso entrasse dentro do cânon aí, como é que ia ficar a visão do povo em relação a isso que eles fizeram? Não, eu sei, Abdiel. Eu sei também que João, o João que teve a visão lá, com certeza João daria não guerra. morreu logo assim, mas João foi lançado de uma parede, João foi lançado num óleo fervente, foram várias tentativas de tirarem de João. Então, outros, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, outros discípulos morreram apedrejados, Estevão, outros por também. Que eles morreram? Por causa da perseguição que estava naquela época, né, o Abdiel. De quem? Perseguição da perseguição dos romanos, né?
De romano? Dos romanos, não, dos judeus. Dos religiosos, dos Meus sacerdotes. irmãos, deixa eu só falar uma coisa para vocês. O único que Olha pregou só, para os romanos foi Paulo, para os gentios. só um minutinho aí. Meio-dia e 20 eu vou encerrar para vocês poderem almoçar, entendeu? E fazer o lazer aí com a família de vocês. Aí eu só volto lá depois das 4 horas, tá ok? Valeu, bispo. Então, eu tô saindo aqui 4 horas, eu tô trabalhando. Tchau, Elisa. Tchau, Monza. Monza, eu vou te ressuscitar, Monza. Ô, Jairo, vai abrir live? Hoje não, Elisa, que hoje eu vou trabalhar, nega. Ah, tá. Só segunda-feira eu tô folga e eu abro. Ah, segunda eu trabalho. A passagem da mulher que se tiver em adultério, você vai ser apedrejada. Ela é uma sombra. Para entender, Jairo, que se hoje você é a noiva do Espírito, a noiva que o Messias vê, se você hoje já é noiva do Espírito, quando você vai no templo de pedra, você vai prostituir seu espírito com outras pessoas. Então você mesmo apedreja o seu espírito. Você mesmo apedreja você mesmo, no espírito. Aí ele correu, ó. Valeu, Monza, um abraço aí, deixa o cara. Valeu, rapaziada. Valeu, obrigada, gente. Bom dia para todos. Tchau. Tchau. Ô, pessoal, boa tarde. Fiz aí um bom fim de semana. Igualmente, Danilo. Se quiser tá aí mais tarde aí, tá ok? Tamo junto, irmão. Fica na paz. Um abraço aí, meu querido. Tudo de bom.